Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Assim, de pé como você está, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao nosso pastor. Eu fiquei ali meio hesitante, porque eu não sabia se ele ia me chamar mesmo ou não. Era a última instância, né? Mas ele me chamou. E nós estamos aqui para obedecer à voz de Deus. O Senhor sabe de todas as coisas, né? Sabe o quanto tremem as nossas pernas, os nossos corações nesse momento, mas nós temos certeza que Deus é Deus. Aleluia. Eu me lembrei de um corinho, e enquanto você louva a Deus comigo, com esse pedacinho desse corinho que diz assim: fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo teu imenso amor, como os discípulos lhe pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Você quer dizer isso novamente? Fica conosco, convide o Senhor. Aleluia. Fica, Senhor, fica conosco pelo teu imenso amor, como os discípulos lhe pediam no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Podeis vos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero convidar os irmãos para que nós abramos a palavra de Deus no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 24. Foi uma palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa semana. Capítulo 24. E os versículos 52 e 53, e a palavra de Deus, ela vai dizer, estamos juntos? Amém? A palavra de Deus vai dizer assim: então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, tomados de grande alegria, permaneciam sempre no templo, louvando a Deus. Amados, essa semana, na quinta-feira, nós tivemos a nossa família cristã, e a gente sempre tem um momento de reflexão no nosso estudo, né? E eu perguntei aos nossos queridos irmãos dos jovens casais se algum deles já tinham feito uma viagem, né? Aquela viagem que deu tudo errado, sabe? E eu comecei a me lembrar de algumas viagens que são terríveis, né? De lembrar. Tiveram bons desfechos, algumas não, né? Algumas não. Mas algumas viagens que nós fazemos que a gente fala assim: meu Deus do céu, como é que eu consegui passar por tudo isso, né? Como a gente não tinha programado nada disso, mas deu tudo errado. E como é bom quando nós fazemos uma viagem e essa viagem dá tudo certo, né? E a gente começa a curtir desde o momento que a gente prepara e até o final ela tem aquele gostinho assim, tão gostoso de se sentir, de se viver. E a viagem, ela faz com que a gente tenha ansiedade no nosso coração, né? Porque eu me lembro que quando nós éramos pequenos, a minha mãe, ela avisava a gente que a gente ia viajar. Então, nós não dormíamos à noite, né? Era aquela ansiedade, e a gente não queria nem dormir. Passava a noite
quase que em claro, só dormia porque realmente o cansaço batia, né? E os meus pais, eles foram mudando, né, a estratégia. Falaram assim, eu não vou falar mais não, porque esses meninos dão trabalho demais. A gente precisa dormir, a gente precisa descansar para poder viajar, e a gente não pode porque eles ficam aí. E eu me lembro que assim, meu pai chegava no quarto e ele falava assim, eu não quero ouvir mais nenhum pio. Pois ele virava as costas e a gente, piu, piu. E era uma tribulação. A gente passa por esses momentos. E eu estava me lembrando desse fato e trazendo recordações de alguns desses momentos na nossa vida. E eu sei que você está fazendo essa reflexão agora e trazendo à sua memória algumas viagens que você fez que foram um sucesso, foram uma bênção. E algumas também que não deram muito certo, né? Que tiveram umas tribulações aí no meio do caminho. E a palavra que Deus me deu nessa manhã para poder compartilhar com os irmãos, esse momento de reflexão da palavra de Deus, passa por uma viagem. E o que é que nós poderíamos extrair da palavra de Deus de uma caminhada de 2 discípulos e o seu mestre? E eu consegui perceber na narrativa desse texto uma revelação gradativa, uma revelação progressiva na vida desses personagens, que tem algumas lições que nós podemos trazer para a nossa vida hoje, aplicar na nossa vida hoje. E eu estava pensando, irmãos, caminhar com Jesus é um privilégio. A primeira coisa que eu queria dizer ao seu coração é que nós temos o privilégio de Jesus caminhar conosco. E pode ser que no meio dessa caminhada alguma coisa aconteça que a gente fique extasiado, a gente às vezes fica triste, mas é Jesus que está conosco. E alguma coisa vai acontecer nessa viagem que vai ser marcante. Se eu pudesse dizer ou sugerir alguém para ir numa viagem, a gente poderia pensar em várias pessoas, mas ninguém poderia substituir esse personagem, esta figura, este ser tão sublime que é Jesus de Nazaré. Glória a Deus. E caminhar com Jesus é um privilégio, é ter sua viagem com a certeza de que ela será a melhor viagem possível, de que Jesus pode fazer a sua viagem uma viagem memorável, em nome de Jesus. E nós estamos falando, irmãos, da viagem daqueles discípulos no caminho de Emaús. Aqueles 2 discípulos, eles, durante a sua viagem, estavam comentando sobre as coisas que estavam acontecendo no seu mundo, sobre as coisas que estavam acontecendo ao redor da sua cidade, sobre as coisas que estavam acontecendo ali naquele momento. E hoje nós vivemos num mundo globalizado em que as pessoas têm acesso à informação de muito longe, né? As coisas estão acontecendo aqui, mas as pessoas lá no Japão, lá no outro lado do mundo, já estão sabendo também. Tanto o que nós temos hoje na velocidade da comunicação. Mas aqueles discípulos viviam num momento em que era o som da voz que poderia fazer a comunicação chegar a alguém. Era demorado para ir a informação aos lugares, né? E aqueles discípulos, eles estavam comentando as coisas que estavam acontecendo ali, no momento. E eles faziam perguntas uns aos outros, tentando entender o cenário que estava passando ali, o que estava ocorrendo. E naquele instante da viagem, Jesus se aproxima deles. Jesus começa a andar junto com eles. E a palavra de Deus diz que os olhos deles estavam fechados. E eles não se aperceberam que Jesus é que tinha vindo ao encontro deles e começou a fazer parte da sua viagem.
E então, Jesus então pergunta para eles, ali naquele momento, que eles estão conversando, qual era a causa da tristeza do coração deles. E um dos discípulos, chamado Cleopas, ele responde com uma pergunta para Jesus. O senhor é só um viajante aqui? O senhor está só de passagem aqui por Jerusalém? O senhor não está sabendo das coisas que estão acontecendo por aqui? O senhor está meio desatualizado do que está acontecendo aqui em Jerusalém? E Jesus, ele dá corda para aquela indagação e ele diz, quais? E ele responde, sobre Jesus, o Nazareno, aquele grande profeta, um poderoso profeta em palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Você não está sabendo disso? E ele foi entregue e condenado à morte, e foi crucificado. Ele começa a dizer para Jesus aquela história. E eles dizem, nós esperávamos que ele fosse remir Israel, que ele fosse transformar Israel. Nós estávamos esperando que ele fosse mudar a nossa sorte. Havia uma expectativa no coração daqueles homens, mas agora, eles disseram, já é o terceiro dia, e nada aconteceu, como havia sido programado. E aí eles dizem assim, tá certo que algumas mulheres, elas até foram lá no sepulcro de madrugada, e elas voltaram dizendo que não acharam o corpo de Jesus no sepulcro. E elas disseram que alguns anjos apareceram em visão e disseram que Jesus estava vivo. E eles continuam a narração dizendo assim que os discípulos também, alguns homens, a gente sabe que o testemunho das mulheres lá em Jerusalém, em Israel, não era aquele testemunho firme, sabe? Eles não acreditavam muito nisso, né? Então, aí ele ainda afirma dizendo assim, olha, e alguns discípulos, eles também foram lá e provaram o mesmo, eles trouxeram as mesmas notícias. E essa viagem era uma viagem triste, uma viagem que eles vinham fazendo comentário, e infelizmente não eram os melhores comentários. Eram comentários de frustração, eram comentários de, e agora? O que será que vai acontecer? Era um comentário de, como é que será que agora vai acontecer as coisas? Como é que vai se suceder as coisas daqui para frente? Tanta coisa que se passou quando o mestre estava aqui. Tantas coisas aconteceram. Tantos testemunhos eles viveram enquanto Jesus estava lá no meio deles. E isso acalentava o coração deles e trazia esperança enquanto Jesus estava fazendo tudo isso. Tanto é que eles deram testemunho de Jesus dizendo que ele era um grande profeta, que ele era um grande anunciador das coisas de Deus. Mas havia só frustração no coração daqueles homens ali. Aquela hora, o mundo deles caiu. Tudo que eles construíram de esperança se desmoronou. E a palavra de Deus diz que Jesus, então, ele começa a lembrar aqueles homens algumas coisas que eles haviam esquecido. Jesus, ele começa a ir lá na história. Eu gosto muito, pastor Joel, de sentar, às vezes, com pessoas velhinhas. Eu me lembro de um diácono nosso, lá no Brasil, um senhor que tinha muita experiência com Deus. E, às vezes, eu ia para a casa dele e eu começava a tomar café com ele. Tinha que ter sempre alguma coisa de comer no meio, né? E a gente sentava, ia tomar um café na tarde, e eu ficava horas escutando, e ele era cego.
Ele não era cego de nascença, mas ele foi perdendo a visão. Mas aquele homem tinha uma visão muito extraordinária do mundo. Ele tinha uma visão muito extraordinária a respeito das coisas do mundo espiritual. Tantos testemunhos lindos que eu ouvi ele dizer. E era tão agradável ficar com ele. E eu imagino que a mesma coisa estes discípulos, eles participaram enquanto eles estavam andando e escutando Jesus começar a contar a história desde lá de Moisés. E ele começava a contar como é que os profetas foram profetizando a respeito de quem era Jesus e de como Jesus viria a este mundo, o propósito com que Jesus viria para este mundo, o propósito de Deus em trazer uma nova aliança para fazer reatar de novo aquele elo quebrado. Ele começou a explicar qual era o propósito de Deus na vida do ser humano, ali enquanto ele caminhava, e trouxe a memória daqueles homens todo o texto bíblico. Ele foi trazendo ponto por ponto. E a palavra de Deus diz assim, que enquanto eles estavam andando, o coração deles ardia. Você pode até escutar uma história emocionante que tire de você um choro, que tire de você uma situação assim que você se compadeça daquela história. Mas ninguém faz o coração de alguém queimar, senão a voz de Jesus. A voz de Jesus é perfeita. A voz de Jesus é suave. A voz de Jesus muda a nossa concepção. A voz de Jesus muda os fatos que estão diante dos nossos olhos. Aqueles que você, como humano, está enxergando. Mas Jesus, quando a voz dele chega no nosso coração, ela começa a se espalhar dentro de nós e mostrar um cenário que nós não havíamos visto. E ela começa a transparecer algo sublime, algo sensacional, extraordinário. E aquela viagem daqueles homens se tornou uma viagem extraordinária. Mudou a concepção daqueles homens. Os olhos dos discípulos se abrem e eles reconhecem quem era Jesus. Talvez você esteja aqui e você ainda não se apercebeu que Jesus está aqui nessa casa. Talvez você chegou aqui tão envolto por coisas que aconteceram e estão acontecendo na sua vida. Notícias que vieram e fizeram com que o teu coração ficassem como os olhos daqueles discípulos. Jesus veio ao lado deles, participar da viagem junto com eles, mas eles não se aperceberam, irmãos, que era Jesus. Jesus está aqui nesta casa. Antes que você viesse, ele já tinha marcado esse encontro. Antes que você chegasse, ele já estava preparando o teu coração para dizer a você nesta manhã que há uma visão, uma revelação dele para a tua vida que vai fazer a diferença. Coisas que estão ainda como escamas nos teus olhos, e que você não conseguiu ainda enxergar, o Senhor Jesus, pelo meio do Espírito Santo de Deus, vai começar a deixar claro para você, de que você não está só neste caminho, de que Ele vai com você, de que Ele vai com você nessa estrada. Não tenha medo da revelação de Jesus. Os olhos dos discípulos se abrem, e de um diálogo de tristeza, de um diálogo que era um diálogo que estava fazendo o coração deles só trazerem a lembrança das frustrações, daquilo que estava tão longe da realidade de se acontecer. Aí esse diálogo se torna
a melhor coisa que poderia acontecer na vida desses discípulos. E eles novamente diziam: olha, enquanto ele falava conosco, o coração da gente não ardia. Será que o teu coração não está ardendo agora, nesse momento, em saber que Jesus está no teu barco, em que a tua história pode ser mudada ainda hoje, em de saber que você não está só no caminho? O seu coração, será que não arde quando a palavra de Deus ela chega aos teus ouvidos? Será que o teu coração não arde por aquilo que Jesus tem para revelar? Ou talvez aquilo que ele já começou a revelar e que você ainda não se apercebeu disso? Hoje ele quer trazer esse arder no teu coração, da promessa dele que não vai cair por terra, daquilo que ele prometeu e ele vai cumprir, porque ele é Deus. Os discípulos, então, eles voltam para Jerusalém. Depois desta revelação, a palavra de Deus diz que eles voltam para Jerusalém imediatamente. E eles foram para onde, irmãos? Adivinha para onde eles foram? Vou para a igreja. Tem culto hoje lá às 9 horas no Belém. Em Lighthouse Point, eu vou para lá. E eles foram para a igreja. Os discípulos voltam para Jerusalém. E lá eles encontram os crentes em comunhão. Porque na comunhão tem o partir do pão. Na comunhão tem o glória a Deus. Na comunhão tem línguas estranhas. Na comunhão tem testemunho. E quando eles começam a testemunhar uns para os outros, daquilo que Deus começou a fazer na vida deles e a revelar, porque Jesus, ele não era mais uma frustração na vida deles. Ali no caminho de Emaús, Jesus se revela para aqueles 2 discípulos, e eles acordam para a realidade de que, não, a nossa esperança não se acabou, o plano maior ainda não se concretizou, porque Jesus está vivo. Jesus está vivo. Eles descobrem que Jesus realmente está ali do lado deles. E não era só por palavras, e não era por ouvir por alguém, mas porque o próprio Jesus estava ao lado deles e se revelava para eles. Quando Jesus está conosco, quando os nossos olhos se abrem, nós sabemos quem está conosco, nós não tememos nada, e nós não deixamos jamais passar a oportunidade de estar num lugar como esse, para exaltar e louvar o nome dele. Os discípulos foram para Jerusalém, eles se ajuntaram e começaram a contar testemunhos, e a palavra de Deus diz que o testemunho, ele edifica a nossa fé, e Jesus, ele está edificando a nossa fé nessa manhã, meu irmão, trazendo à memória aquilo que Deus já fez, aquilo que ele já prometeu, e ele está dizendo: eu continuo vivo. Eu continuo fazendo, eu continuo operando. Glória a Deus. Eles foram para Jerusalém e lá eles receberam o ânimo que eles precisavam para saber que quando Jesus está conosco, as coisas acontecem. A nossa viagem é a melhor viagem que pode acontecer. Glória a Deus. Pode ser que você tenha vindo esta manhã com tristezas e frustrações, e alguma coisa esteja impedindo você de enxergar a realidade que Deus quer que você enxergue. Mas o Espírito Santo de Deus está nesta manhã dizendo que Ele vai abrir a tua visão. O Espírito de Deus está dizendo que você precisa recordar aquilo que Ele já fez na sua vida. O Espírito de Deus está dizendo que você precisa recobrar aquilo que Ele já deu de experiência para você.
Eu escutei um pastor dizendo num vídeo esta semana, que ele estava numa tribulação muito grande, vivendo uma tristeza muito grande. Era um momento difícil da sua vida como pastor. E ele falou, eu vou caminhar, eu vou sair, eu vou caminhar. E ele saiu para caminhar. E no meio do caminho, um irmão, sabe daqueles irmãos pentecostal, aqueles irmãos animados, abordou ele no meio do caminho e falou assim, ô pastor, que bom te ver hoje, glória a Deus que eu vejo o senhor aqui. E ele falou assim, não, Jesus, hoje não, Senhor, hoje não, Jesus. O senhor sabe como é que está meu coração? Não, hoje não. Pastor, sabe aquele testemunho que o senhor contou um dia, numa pregação? Por favor, eu gosto de ouvir os detalhes. Fala para mim dos detalhes dele. Aí ele, não, Jesus, não, hoje não. Por favor, não, hoje não é um dia bom. E aí ele começou a falar. Ok. E ele começou a falar, de um modo meio assim desleixado e tal. E dali, para o meio do caminho, quando ele começou a recordar das coisas que Deus fez, do modo que Deus havia operado, o coração dele começou a pegar fogo, como o coração daqueles que estavam ouvindo a palavra de Deus e a revelação estava vindo. E ele começou a falar assim, Jesus, que bom encontrar esse irmão, porque agora a minha fé ela está sendo edificada. É bom recordar o que Deus fez, é bom recordar aquilo que Ele já realizou na sua vida. Traga à memória aquilo que o Senhor já fez, porque Ele não mudou e Ele ainda fará obras maiores em você e em mim. Glória a Deus, aleluia. O testemunho edifica a nossa fé. Será que tem alguém aqui que Jesus nunca fez nada por você? Será que tem alguém aqui que Jesus nunca fez nada na sua vida para você recordar? Eu tenho certeza que um livramento e alguma coisa aconteceu. Agora eu quero falar com você que talvez você não tenha tido essa experiência, porque você nunca caminhou com Jesus. Mas nesta manhã vai ser lançado um convite ao teu coração. Jesus está entrando na tua história nesta manhã e Ele quer fazer parte da tua vida. Dá lugar para Ele entrar na sua viagem, porque vai ser extraordinário aquilo que Ele vai fazer. Tem uma multidão aqui que poderia contar tantas coisas boas que Ele já fez, mas Ele quer fazer na tua vida em nome de Jesus. Pode ser que as frustrações chegaram na sua vida e você tenha chegado nesta manhã aqui desanimado. Olha, todos os meus investimentos, tudo aquilo que eu pensei que poderia dar certo, todo o preparo da minha viagem eu fiz, e as coisas não andaram. Eu dei com o burro na água, eu bati com a cabeça na parede. Foi uma viagem muito frustrante. E Jesus está dizendo para você que você veio aqui porque Ele moveu o teu coração. Para dizer que a tua história ainda não acabou. Para dizer que a tua história ainda vai ser mudada. Para dizer que Ele tem um futuro muito maior do que você pode pensar na sua vida. Para dizer que o desfecho daquilo que aconteceu até agora não se compara com aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Para dizer para você que você se prepare, porque Ele vai surpreender você. Esta viagem vai fazer com que as escamas dos teus olhos, elas caiam e que você passe a ver aquilo que você nunca viu, porque Ele é fiel e está vivo. Quem sabe nessa noite, e eu indo para o final da nossa pequena meditação na palavra de Deus, aliás, quem sabe nesta manhã, você tenha vindo desse jeito, amargando frustrações, ou dizendo que a sua vida não foi aonde você gostaria que ela tivesse ido, que as coisas não aconteceram como você pensou.
E Jesus está dizendo para você: vem, não sou eu. Eu não tenho autoridade para dizer isso. Mas a palavra que eu estou pregando nessa manhã, ela está dizendo que você pode vir, porque Ele vai mudar. Essa palavra está dizendo, e na autoridade dessa palavra eu digo que vai mudar em nome de Jesus. Então, se você ainda nunca caminhou com Jesus, ou talvez você tenha se afastado dele, talvez alguma circunstância afastou você dele, nessa manhã Ele está dando uma oportunidade para mudar a tua vida. Por favor, saia do teu lugar. Vem aqui no altar do Senhor. E você vai ver o que Ele pode fazer. E você vai ver o que Ele vai fazer. Deixa o Espírito Santo trabalhar aí no seu coração. Permita que isso aconteça na sua vida. Você não vai se decepcionar. Se esse viajante, ele for embarcado na sua embarcação, se esse viajante ele for com você, a sua vida vai mudar. Vem em nome de Jesus. Recebe esse incentivo do Senhor nesta manhã. Ele vai mudar a tua vida. Eu digo novamente, Ele vai mudar a tua vida. Vem para Jesus de volta. Vem para Jesus e entrega a tua vida a Ele. Eu gostaria de pedir para que a igreja se colocasse de pé, com a autorização do nosso pastor. Glória a Deus. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Diga para Ele que Ele é bem-vindo na sua viagem. Glória a Deus. Por favor, abaixe a sua cabeça. Clame ao Senhor agora nesse momento, porque há uma guerra travada nas regiões celestiais. Nós não estamos falando aqui, irmãos, de coisas naturais. Nós estamos falando de coisas sobrenaturais. Há uma guerra dentro do nosso ser, no mundo espiritual. E eu quero dizer, enquanto você guerreia aí, o Senhor, Ele é com você e vai te dar vitória. Se você está andando com Jesus e bateu aquela frustração porque algumas coisas não aconteceram do jeito que você pensava, se você estava andando com Jesus e algumas coisas se passaram e você se frustrou, esse é o dia que Ele vai começar a clarear as coisas na tua vida. Vem para o altar do Senhor, se isso faz sentido para você, porque Ele ainda continua mudando situações. Jesus ainda continua fazendo coisas grandes e firmes que você não sabe. Vem para o altar do Senhor nesta manhã e você vai experimentar uma nova experiência na tua vida, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Vem chamar esse amigo para fazer parte da tua história. Vem deixar Jesus guiar a tua vida. Vem deixar Jesus fazer parte do seu dia a dia. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Leva-me o mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, a verdade, é o caminho. Escute, Ele é a realidade dos teus. Você pode sonhar com Jesus. Você pode realizar com Jesus. É Ele que tira a gente da solidão. É Ele que transforma a nossa vida. Então faça uma aliança com Ele nessa manhã
de andar com Ele dia a dia, em nome de Jesus. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto. Aleluia. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, a verdade, é o caminho. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga seu pranto quando você chora. Vamos estar orando com fé a vida das pessoas que estão aqui, em nome de Jesus. Estende tuas mãos para cá e orem para que Deus possa transformar essas vidas, em nome de Jesus, pela palavra. Senhor, meu Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa palavra abençoada, Deus, que nós ouvimos aqui, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Tu sabes, ó Deus, o coração e o estado, Deus, de cada vida que, ó Deus, se apresenta diante deste altar, Senhor. Tu sabes, em nome de Jesus, ó Deus, o que os Teus filhos vieram, Pai, em choros, ó Deus, em prantos, ó Deus, expressar, Jesus, a gratidão por tudo que o Senhor tem feito, Jesus, por tudo que o Senhor é em nossas vidas, Jesus. As pessoas, ó Deus, que precisam de Ti, Jesus. Essas pessoas que estão aqui, Jesus, nós precisamos de Ti, Jesus. Precisamos de Ti em nossos corações, ó Deus, em nossas vidas, Pai, em nossas decisões, ó Deus. Tudo faz sentido quando o Senhor está no nosso coração, Pai. Tudo faz sentido quando o Senhor, Deus, guia as nossas vidas, Jesus. Quem sabe, Jesus, vidas que estão aqui não tomaram ainda a decisão, Jesus. Ó Deus, que eles venham, ó Deus, diante, ó Deus, em seus corações encontrar espaço para que o Senhor venha entrar em suas vidas, Pai. Vidas que não vieram a este altar, Senhor Jesus, transforma, Pai, onde eles estiverem, Senhor Jesus, neste culto, Senhor. Ó Deus, vai diante, ó Deus, dos seus corações e vem alcançá-los, ó Deus, pelo poder da Tua palavra, Senhor Jesus. Nós não sabemos, ó Deus, onde elas estão, mas Tu sabes, ó Deus, e o Teu Espírito Santo é especialista, ó Deus, em transformar corações, ó Deus, vazios, Pai, sem esperança, Pai, ó Deus, sem amor, Jesus, em corações, ó Deus, vivos, ó Deus, alegres, ó Deus, e cheios, ó Deus, abundantes do Teu amor, Pai amado Jesus. Visita cada vida, cada família, Jesus, cada familiar, Jesus, vinha salvando, Pai, ó Deus, as pessoas que estão aqui, nós apresentamos diante da Tua presença, Pai, e Tu sabes exatamente, ó Deus, as dores, Pai, que os Teus filhos estão, ó Deus, sentindo, Pai. Traz esperança, Jesus, traz alegria outra vez, Jesus. Ó Deus, mostra que o Senhor ainda os ama, Senhor, pelo poder que há no Teu nome, Pai. Nós te agradecemos por esta palavra, Pai, que foi de encontro aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, continua conosco, Senhor. Nós te pedimos, Pai, e nós te amamos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você chora. Ele está sempre presente quando está sozinho. Ele é a vida, a verdade, é o caminho. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o seu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando está sozinho. Ele é a vida, a verdade, é o caminho. Quantos querem agradecer a Deus por essa palavra tão abençoada para o seu coração? Você vai sair daqui edificado. Eu não falei para você que hoje Deus tinha uma palavra para o seu coração? Você vai sair daqui abençoado, abençoada, em nome do Senhor Jesus. Guarda essa palavra, guarda no seu coração, vive essa palavra na sua vida e glorifica o nome de Jesus diante dos homens, para expandir o reino de Deus na terra, para que mais pessoas cheguem ao conhecimento da verdade e cheguem a amar ao Senhor Jesus de todo o seu coração. Eu sei que hoje Deus está falando a sua alma de uma maneira toda especial. E
talvez essa canção, Ele é o amigo mais certo das horas incertas, seja também a sua consciência cantando a sua alma. Ele enxuga o seu pranto quando você chora. Talvez você pense que ninguém está vendo. Jesus está vendo. Jesus está vendo e está acompanhando. Sabe, nos momentos mais difíceis da sua vida é quando Ele está mais perto de você. E nesta manhã, Deus falou ao seu coração de uma maneira especial para virar a página e começar uma nova etapa na sua vida, em nome de Jesus. Amém?